Sinais vitais. Vamos aprender tudo que você precisa saber? Exatamente. Tudo que você precisa saber sobre sinais vitais vamos aprender na videoaula de hoje. Eu sou Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Para começar na nossa aula, vou logo pedir para você sentar o dedo nesse like, sente o dedo no like, porque a aula de hoje está completa. Isso mesmo, aula completa sobre sinais vitais. Então, se você gostou do tema dessa videoaula, deixa o like e inscreva-se no canal para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem. Então vamos lá. Primeiramente, vamos conceituar o que é sinal vital. Ivo, o que é sinal vital e por que é tão importante eu aprender sobre sinal vital? Muito bem, sinais vitais nada mais são do que achados clínicos que você vai encontrar no paciente, que é um modo mais eficiente e rápido de monitorar a condição do paciente. Por exemplo, é através dos sinais vitais, por exemplo, que você, olhando o paciente através dos sinais vitais dele, você vê se esse paciente ele está, por exemplo, com sepse. Isso mesmo, é através dos sinais vitais, temperatura, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, que a gente realiza uma triagem. Qual paciente está mais grave? Pô, tem um paciente ali que está com a pressão 220 por 100 e tem um paciente que está com pressão 12 por 8. Qual paciente está mais grave? Qual deve ser atendido primeiro? Pô, tem um paciente ali que está com 200 de frequência cardíaca e o outro está com 70. Qual o paciente mais grave? Então você percebeu aí a importância de um sinal vital? Que é através do sinal vital que eu consigo triar o paciente, qual paciente está mais grave ou não. É através do sinal vital que eu consigo ter uma visão geral do paciente. E eu já consigo suspeitar uma possível causa de uma doença, uma possível patologia, só através dos sinais vitais. Lógico que só através dos sinais vitais eu não consigo dizer todas as doenças. Não, tal paciente está com síndrome respiratória aguda grave, não tem como eu falar de diagnóstico de todas as doenças, mas serve para realizar uma triagem e eu realizar um monitoramento. Porque através dos sinais vitais eu não preciso de muita coisa para ter tanta informação assim. Eu preciso de um esfigonomômetro com um estetoscópio para aferir a pressão e um termômetro. Através da palpação eu consigo medir o pulso e apenas inspecionando o paciente consigo encontrar a frequência respiratória. Simples assim. Então é um método fácil, rápido e barato que eu consiga assim triar meu paciente, avaliar meu paciente de forma rápida. Tá certo? Então, Ivo, quais são os cuidados da enfermagem? Qual o papel da enfermagem frente aos sinais vitais? Pois bem, primeiramente é a enfermagem que afere os sinais vitais, óbvio, é a enfermagem que vai aferir todos os sinais vitais. Além disso, quem vai garantir um funcionamento do equipamento certo e a escolha do equipamento certo é a enfermagem. Por exemplo, na hora de aferir a pressão arterial, existem vários tamanhos de manguitos diferentes. E quem realiza a escolha do equipamento certo é você que vai aferir a pressão, por exemplo. Então, você, enfermagem, vai cuidar e escolher o medicamento certo. Além disso, além de escolher o medicamento certo, você vai garantir o funcionamento deste equipamento, para que este equipamento funcione da forma correta e você possa repassar para o colega que vai assumir o plantão um equipamentozinho que está funcionando corretamente, tá? É papel da enfermagem conhecer a variação dos sinais vitais, como assim, frequência cardíaca, pulso. Pulso é de 60 a 100. Menor que isso, o que é que significa? Maior que isso, opa, vamos garantir um alerta. Por quê? Porque você não tem apenas de que saber aferir sinais vitais. Saber aferir sinais vitais, qualquer pessoa sabe. Agora, qual o significado disso? O que é que isso vai trazer de repercussão clínica? Opa, paciente ali tá com alteração da temperatura, tá com a febre. Opa, eu sei o que é que isso significa. Tem algum medicamento? Já vai logo agilizando, tá certo? Então, conhecer a variação dos medicamentos. Devemos cuidar da condição do paciente e minimizar fatores ambientais, como por exemplo a temperatura. Eu consigo minimizar se o paciente está com febre, estou com o ar-condicionado ligado, a gente consegue ali diminuir a temperatura do ar. Então, esses fatores ambientais, dentro do possível, a enfermagem pode estar cuidando. Tá certo? Então esses são os cuidados de enfermagem. Ivo, e quais são os sinais vitais? Bem, temos 5 sinais vitais que eu vou falar para você agora. Primeiro é a temperatura, segundo, o pulso, terceiro, respiração,
quarto, dor e o quinto, pressão arterial, tá certo? São os 5 sinais vitais avaliados que a enfermagem vai avaliar nos pacientes. E nessa videoaula vamos falar um por um, cada sinal vital, tá certo? Então, vamos começar falando na temperatura. Primeiramente, o que é temperatura? Qual o conceito de temperatura? Bem, temperatura é a diferença entre o calor produzido e o calor eliminado pelo nosso organismo. O nosso organismo ele produz uma quantidade de calor e elimina uma quantidade de calor. Então, o equilíbrio entre produzir e eliminar faz com que eu tenha ali uma temperatura. E existem várias formas do paciente de perder calor. Não do paciente, né? De qualquer pessoa perder calor. Várias formas para que ele possa perder calor e assim alterar sua temperatura. Como, por exemplo, o paciente pode perder calor por irradiação. E como é que acontece essa perda de calor por irradiação? É quando um paciente ele transfere calor de uma superfície para o outro sem ter o contato. Como, por exemplo, o paciente que está em um ambiente muito frio. O paciente que está no ambiente muito frio, ele acaba perdendo calor para o ambiente sem necessariamente ter o contato direto, tá certo? Convecção, perder calor por convecção é através da circulação do ar, tá certo? Como, por exemplo, é o que o ar-condicionado realiza. Ele realiza essa troca de calor através da circulação do ar. Evaporação é a transferência de energia de calor durante a transformação de líquido em gás. Como, por exemplo, quando eu estou falando aqui. Eu estou perdendo água através da minha fala, tá certo? Então, isso é uma evaporação, tá? Condução é quando o paciente, a pessoa, ela perde calor quando está em contato direto com algum objeto mais frio do que ele. E a diaforese é através da transpiração. Através da transpiração, o paciente também perde calor. Então, essas são as 5 formas de perda de calor. Por que é importante a gente saber disso? Porque se seu paciente, por exemplo, está apresentando hipotermia, você pode minimizar as formas de perda de calor desse paciente. Tá um ambiente muito frio. Ele está numa maca muito fria. Enfim, diversas formas que a gente pode estar controlando para evitar a perda de calor. Ainda falando da temperatura, existem vários fatores que vão influenciar na temperatura corporal, como, por exemplo, a idade. Pacientes de idades diferentes, ele tem temperaturas diferentes. Como, por exemplo, um idoso. A sensibilidade do idoso ao frio é muito maior porque ele tem uma menor quantidade de gordura. Se ele tem menos gordura, então ele vai ter mais dificuldade ali de manter a sua temperatura mais elevada, uma vez que a gordura aquece mais o organismo. Da mesma forma, em crianças. Crianças perdem calor, bebês, lactentes, eles perdem calor de forma muito fácil, através da circulação do ar, da convecção. Então, facilmente eles perdem o calor. Então, também altera a sua temperatura, tá? Então, idade altera a temperatura. O outro fator é o exercício. Quando uma pessoa está muito agitada, ela aumenta a taxa do metabolismo basal e ela acaba aquecendo o seu corpo, tá? Então, quanto maior a taxa de metabolismo basal, quanto mais exercício, mais atividade o paciente fizer, maior vai ser a temperatura dele, certo? Outra questão é o nível hormonal. O nível hormonal, principalmente aí, atua na questão das mulheres. É isso mesmo. Quando a mulher está no seu período fértil, há um aumento da produção de progesterona, de estrogênio, acaba elevando a sua temperatura corporal, tá? Ciclo circadiano. Dependendo do horário do dia, o paciente pode ter temperaturas mais elevadas e temperaturas mais baixas. Geralmente, em torno das 16 horas da tarde, a pessoa ela tem seu pico de temperatura, seu pico máximo de elevação da temperatura, certo? Então, dependendo do horário do dia, de manhã, de tarde, de noite, a temperatura do paciente acaba se alterando. E por fim, o ambiente. O ambiente também exerce influência sobre a temperatura corporal. O paciente está em um ambiente frio, um ambiente quente, acaba alterando a temperatura corporal, tá? Então, esses são 5 fatores que acabam influenciando na temperatura corporal do organismo. E aí eu trago para você a diferença entre febre e hipertermia. Ivo, não é a mesma coisa? Não. Tá? Febre é a mesma coisa de pirexia, mas hipertermia é diferente. A febre vai resultar em uma resposta a um invasor, uma resposta a um organismo, a um patógeno. Ela vai ser um mecanismo de defesa, tá? A febre é um mecanismo de defesa. Já a hipertermia é um problema no nosso sistema nervoso central. Ele perde a sua capacidade de perder e ganhar calor. É o hipotálamo anterior e posterior. O hipotálamo posterior produz calor e o hipotálamo anterior elimina calor. Através desse desbalanceamento entre produzir e eliminar, acaba tendo uma hipertermia.
Então, para ficar bem claro, febre é um mecanismo de defesa, geralmente ocasionado por um invasor. O paciente tem algum patógeno, um vírus, uma bactéria, uma infecção, tá? Hipertermia está relacionado a um desbalanceamento do sistema nervoso central, um desbalanceamento entre produzir e eliminar calor, tá certo? Então não confunda febre com hipertermia, tudo bem? E temos vários tipos diferentes de febre, tá? E esses tipos de febre na nossa prática clínica é muito importante? Dificilmente, e isso é um recado do coração do Ivo, dificilmente na sua prática clínica vai fazer alguma diferença se o paciente está com febre sustentada, remitente, certo? Dificilmente você vai ver isso no seu plantão. Ivo, então por que tu tá falando isso? Porque isso cai bastante, por exemplo, em concursos. Tipos de febres caem bastante em concurso. Então, por desencargo de consciência e para ter uma aula completa, eu vou falar para vocês os tipos de febre, tá? Temos a febre sustentada, que é quando o paciente ele tem uma temperatura corporal constante, continuamente acima de 38 graus e com pouca flutuação, ou seja, é uma febre sustentada. Está ali em torno de 38 graus, sem diminuir muito, tá certo? Febre sustentada. Temos a febre intermitente. O que é a febre intermitente? O paciente ele tem pico de febre intercalado com temperatura normal, tá? E a sua temperatura cai a um valor normal em menos de 24 horas. Então, o paciente tem febre e cai para temperatura normal e tem outra febre, tudo isso em menos de 24 horas, ou seja, é uma febre intermitente. Ele tem febre e volta ao normal, febre e volta ao normal. Beleza? Pegou a dica? Show de bola. Temos a febre remitente. Febre remitente, o paciente ele tem picos e quedas de febre, só que sem voltar à temperatura normal. Por exemplo, o paciente sobe lá 38 graus, 39, 40, 38, 39, 40, 38, 39, 40. Então fica aí variando a febre de forma remitente, com picos e quedas, só que sem voltar para a temperatura basal. E por fim temos a febre reincidente, que é quando o paciente ele tem um período de febre e depois volta para a temperatura normal, só que essa febre se normaliza em um tempo superior a 24 horas. Diferentemente da febre intermitente, na qual ela se normaliza em um tempo inferior a 24 horas, tá? Então, essa é a diferença da febre intermitente para a febre reincidente. A febre intermitente, ela retorna ao normal em menos de 24 horas e a reincidente em mais de 24 horas, tá? Então, esses são os 4 tipos de febre. Beleza? Show de bola. E qual a temperatura normal? A temperatura normal gira em torno de 35,8 até 37 graus, tá? A partir de 37 até 37,5, algumas referências vão falar que o paciente está com, a gente vai chamar de febrículo, né? O paciente está febril e paciente, vamos dizer que ele está com febre quando está acima de 37,5. Acima de 37,5, o paciente ele já é diagnosticado com febre, tá? E lembrando que febre e pirexia é a mesma coisa, tá? Então, esses são os valores normais. Até 35,5 até 37,5, por exemplo, normal mesmo, assim. Febre a partir de 37,5, certo? Show de bola. E temos também hipotermia. A hipotermia é quando eu tenho uma perda exacerbada de calor. Então, o paciente fica com uma temperatura abaixo do normal. E aí podemos classificar a hipotermia em leve, moderada e grave. Hipotermia leve é quando a sua temperatura está ali entre 36 e 34 graus. Vamos dizer que é uma hipotermia moderada, quando está em torno de 30 até 34 graus. Hipotermia grave, menor que 30 graus. E muito importante porque hipotermia é uma causa da parada cardiorrespiratória. Então, não deixe o seu paciente com hipotermia. Pode levar ele a ter uma parada cardiorrespiratória, tá certo? Ainda falando sobre a temperatura, existem vários locais que podemos aferir a temperatura, como por exemplo, podemos aferir a temperatura através da via oral, axilar, através da via retal, da membrana tipânica, artéria temporal e artéria pulmonar, e da bexiga urinária. Esses são os locais que a gente pode estar aferindo a temperatura. E quais são os locais mais comuns? O mais comum é através da via axilar. A via axilar é a que você vai utilizar nos seus plantões, é a via mais utilizada. Vale destacar aqui que quanto mais interna for a aferição dessa temperatura, mais fidedigna ela vai ser.
Por quê? Porque quanto mais superficial ela for, como por exemplo a via oral, via axilar, mais vai ter troca de temperatura com o ambiente. Então, quanto mais interna ela for, mais fidedigna ela vai ser. Vale lembrar também que a via retal, ela está em desuso e não é mais indicada, certo? Então, esses são os locais para aferir a temperatura. O próximo sinal vital que nós vamos estudar é o pulso, exatamente. E vou logo deixar aqui bem claro que pulso e frequência cardíaca não é a mesma coisa. Frequência cardíaca é quando o coração está se contraindo, certo? O pulso é quando o coração contrai e essa contração, esse pulso, ele bate em um vaso. Não necessariamente está ligado à frequência cardíaca. Eu posso ter uma frequência cardíaca maior, posso ter uma frequência que não gerou pulso. Tá certo? Então eu posso ter, por exemplo, pode estar com uma taquicardia com uma frequência cardíaca de 200 e um pulso, por exemplo, de 100, tá? E isso é possível, tá certo? Então vamos lá conceituar pulso. Pulso é a delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo. E que vários pontos são esses? Por exemplo, através da artéria temporal, que fica bem aqui, ó, eu consigo palpar ela agora. Tá? Uma outra artéria que eu consigo palpar é a carótida. Bem aqui eu consigo sentir a minha pulsação. Podemos sentir a artéria braquial, que fica bem aqui, a radial, que fica aqui, a artéria ulnar, a artéria femoral, tá certo? Eu consigo sentir a artéria femoral, que é mais ou menos localizada nesta região, tá? Temos também a artéria poplítea, que fica atrás do joelho, uma artéria bastante calibrosa, a tibial posterior e a dorsal do pé, que fica aqui na parte em cima do pé, tá? Esses são os locais que eu consigo aferir o pulso, tá certo? Aqui você mais vai usar, por exemplo, a artéria radial, a carótida e a femoral. Radial, carótida e femoral são as que você mais vai utilizar. E o que é que a gente vai avaliar nesse pulso? No pulso, nós vamos avaliar 3 parâmetros: a frequência desse pulso, a força desse pulso e o ritmo desse pulso. A frequência, qual é a frequência dele? Qual é a frequência certa? A força, é um pulso forte, fraco? O ritmo, ele é um pulso rítmico ou é um pulso desrítmico, desregular? Bem, tudo isso vamos aprender agora. Pois bem, quanto à frequência de pulso, vamos lá. O pulso, ele varia de acordo com a idade. E eu trouxe aqui para vocês uma tabela para vocês avaliarem a diferença entre a frequência de pulso de diferentes idades. Por exemplo, um bebê, a frequência é entre 120 e 160. Uma criança que está começando a andar é entre 90 e 140. A idade ali pré-escolar é entre 80 e 110. A idade escolar é entre 75 a 100. O adolescente é em torno de 60 a 90 e o adulto é entre 60 a 100. Ivo, eu devo decorar isso aqui? Bem, se você atender pacientes adultos, você tem que saber que o adulto é entre 60 a 100. Pulso no adulto entre 60 a 100. Agora, se você trata com um público criança, você tem que entender todas as idades da criança e qual o pulso adequado. Se, por exemplo, é um RN, se é um bebê, um lactente, você tem que saber qual é a frequência de pulso adequado daquele população, tá certo? De forma geral, o pulso no adulto é de 60 a 100, tá certo? Menor do que 60 no adulto, a gente vai falar que o paciente está, por exemplo, com uma bradisfigmia, e se for, por exemplo, maior do que 100, o paciente está com uma taquisfigmia, tá certo? Por que taquisfigmia e taque e bradisfigmia e não taquicardia e bradicardia? Porque bradicardia e taquicardia são para quando eu afiro uma frequência cardíaca, tá certo? Taquicardia e bradicardia é quando eu calculo uma frequência cardíaca. E eu posso sim calcular uma frequência cardíaca, é só colocar o estetoscópio aqui na região do ictus cordi, tá? No quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, eu consigo ali ouvir os batimentos cardíacos, tá? Quando a gente fala de pulso, o termo certo é taquisfigmia ou bradisfigmia. Bradisfigmia abaixo de 60, taquisfigmia acima de 100, tá certo? Se o paciente estiver, por exemplo, monitorizado, calculando ali a sua frequência cardíaca, se a frequência cardíaca for abaixo de 60, a gente vai dizer que ele está com bradicardia. Se for acima de 100, taquicardia. Ficou claro essa diferença? Show de bola. Os mesmos valem para as outras idades, como por exemplo, um bebê, se está menor que 120, vamos falar o pulso menor que 120, vamos falar que está com bradisfigmia. Se estiver acima de 160, vamos falar que está com taquisfigmia,
tá certo? Outra questão que vamos avaliar é quanto ao pulso. Vamos avaliar se o intervalo é regular entre cada pulso. Por exemplo, ele está pulsando, pum, 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 pá, 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 regular. Agora se for pá, 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 é um pulso irregular, tá certo? E temos dois tipos de pulso irregular. Tem aquele pulso que ele é regularmente irregular, ou seja, pá, 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 pá. Ele é irregular, mas ele mantém uma irregularidade de forma regular. Entendeu? E um pulso irregularmente irregular, como é que ele é? É que ele é totalmente em desordem. Ele não tem uma periodicidade. Ele é totalmente desorganizado, tá certo? E temos também o pulso regular. Cada pulsação tem um tempo regular, tá certo? Então temos o pulso regular e irregular. Caso ele seja irregular, ele pode ser regularmente irregular ou irregularmente irregular. Muito importante também essa sua avaliação, tá certo? E quanto à força, o pulso ele pode ser forte ou fraco. Como é que a gente vai chamar um pulso fraco? Filiforme, tá certo? E existe uma classificação, se você for colocar na sua evolução, quanto à classificação da força. Se for uma força delimitadora, você vai colocar mais 4. Se for uma força completa, você vai colocar 3 mais. Se for normal, 2 mais. Se agora já tiver diminuído, com um pulso filiforme, você coloca 1 mais. E se tiver ausente, 0, né? Mas se o pulso tiver ausente, o paciente está aí provavelmente chocado. Vamos ver se o paciente tem pulso central, se não, o paciente está com uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, quanto ao pulso, vamos avaliar frequência, ritmo e força. Frequência varia de acordo com a idade. Se for aferida no pulso, vamos falar de taquisfigmia e bradisfigmia. Se for no coração, taquicardia e bradicardia. Quanto ao ritmo, regular e irregular. Quanto à força, forte ou filiforme. Ainda na avaliação do pulso, existem alguns fatores que vão influenciar na aferição do pulso. Por exemplo, exercício. O paciente que está ali muito ativo, muito provavelmente, ele está com a frequência cardíaca aumentada e repercute em um pulso aumentado. Temperatura. Geralmente, a febre, ela causa taquicardia. Causando taquicardia, aumenta também a frequência de pulso, tá bom? Emoções, o paciente às vezes está muito ansioso, essa ansiedade também causa um aumento da frequência de pulso, tá? Fármacos, existem alguns fármacos que também que vão causar esse aumento da pulsação, como por exemplo a adrenalina, noradrenalina, atropina, ou então alguns fármacos que vão diminuir, como por exemplo beta-bloqueadores como propanolol, metoprolol, eles acabam diminuindo a frequência cardíaca, consequentemente diminuindo a frequência de pulso, tá? Hemorragia também é outro fator que acaba alterando a frequência de pulso. Geralmente quando o paciente está um choque hemorrágico, ele está causando hemorragia, causando uma hipotensão, acaba aumentando a frequência cardíaca, o que pode gerar no aumento da frequência de pulso, tá certo? Agora vamos falar sobre a respiração. Isso mesmo. O que é a respiração? A respiração é o que é que a gente conta como respiração? Uma inspiração e uma expiração. Isso é uma respiração. E para contar a respiração, a gente conta quantas vezes o paciente inspirou e expirou, né? Uma vez, no caso, em 1 minuto. E não vale fazer isso em 30 segundos e multiplicar por 2. Você tem que contar 1 minuto. Da mesma forma no pulso. O pulso tem que chegar lá e passar 1 minuto contando, tá certo? A respiração, ela é um processo passivo. Geralmente você não controla a sua respiração. Quem controla a nossa respiração é o bulbo encefálico, tá? Tanto é que pacientes que sofrem trauma, TCE, eles acabam tendo alteração no seu padrão respiratório, porque acaba lesionando ali, tendo alguma alteração no centro do bulbo, tá certo? Então, o centro respiratório ele é controlado ali pelo tronco encefálico na partezinha do bulbo. Qual é a respiração normal? Respiração normal de um adulto é entre 12 a 20. Menor do que 12 respirações, o paciente está com bradipneia. Acima de 20, o paciente está com taquipneia. Se o paciente não respira, ele está em apneia, tá certo? Também a respiração ela varia de acordo com a idade. Por exemplo, RN tem uma respiração entre 35 e 40 respirações por minuto. Bebê de 6 meses, entre 30 e 50. Crianças de 2 anos, entre 25 e 32. Criança, entre 20 a 30. E aí o adolescente já é muito parecido com o adulto, 16 a 20. E o adulto, 12
a 20, tá certo? Vale lembrar também que essas numerações elas variam também de acordo com a literatura. A literatura aqui consultada foi Porter-Perry, certo? Porter-Perry, se não me engano, 8ª edição, e aí ele traz esses valores da variação por idade. Tá? Mais uma vez, o mesmo equivale para o pulso. Ivo, precisa saber todos? Depende de onde você está atuando. Se você atende apenas pacientes adultos, saiba que é de 12 a 20. Se você atende crianças e bebês, é importante que você saiba as outras variações. Tá certo? Muito bem. A gente também tem padrões, alterações no padrão respiratório, que a gente vai chamar de respirações, por exemplo, a respiração de Kussmaul. O que é essa respiração de Kussmaul? Respiração de Kussmaul está muito associado, por exemplo, a cetoacidose diabética. O paciente tem uma respiração rápida e profunda. Certo? Isso é a respiração de Kussmaul. Respiração de Biot. Respiração de Biot, tanto de Biot quanto de Cheyne-Stokes, está relacionado com alguma alteração no bulbo encefálico, tá? Respiração de Biot é uma respiração totalmente desorganizada, às vezes rápida e profunda, às vezes superficial, intercalado com um período de apneia e volta para ser totalmente desorganizada. Ela não possui um padrão, ela é totalmente em desordem, tá? Biot é uma desordem. Tá? Respiração de Cheyne-Stokes. Respiração de Cheyne-Stokes é uma respiração que ela vai aumentando gradativamente até chegar em um pico, depois ela diminui gradativamente até um período de apneia, depois retorna de novo, tá? Vou tentar desenhar aqui para vocês para ficar um pouco mais claro. Respiração de Cheyne-Stokes é mais ou menos isso aqui, ó. Ela aumenta a frequência cardíaca e a intensidade, depois ela diminui a frequência cardíaca e a intensidade, frequência respiratória, perdão, depois um período de apneia e depois volta novamente. Aumenta a frequência respiratória e depois retorna, tá certo? Isso é respiração de Cheyne-Stokes. Biot, ele respira às vezes profunda, respira às vezes superficial, às vezes dá uma pausa, um período de apneia. Depois, respira superficial, respira de forma profunda, dá uma pausa. Respira superficial, dá uma pausa. Respira de forma profunda, dá uma pausa. Olha só a diferença. Biot é desorganizado. Cheyne-Stokes, ele aumenta gradativamente, depois uma apneia, depois aumenta gradativamente, diminui gradativamente e outra apneia. É diferente. Kussmaul, se fosse um gráfico, seria um gráfico dessa forma assim. Respirações profundas, tá? Hiperventilação. Hiperventilação é quando o paciente ele respira, ele aumenta a sua frequência respiratória e a intensidade. Ele está hiperventilando. É diferente da taquipneia. Taquipneia é uma respiração rápida e superficial, assim, ó. Taquipneia, rápida e superficial. Hiperventilação é uma respiração rápida e profunda. E uma hipoventilação? Hipoventilação é uma respiração lenta e profunda. Entendeu? Show de bola. Então, muito importante você saber esses tipos de respiração. Vamos agora aprender sobre a pressão arterial. O que é pressão arterial? Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue na parede da artéria, tá? Quando temos uma pulsação. Isso é pressão arterial. Temos a pressão arterial sistólica, que é a pressão que o sangue exerce na parede do vaso quando o coração contrai, e a pressão arterial diastólica, que é a pressão que o sangue faz na parede da artéria quando o coração relaxa. Tá certo? E a pressão arterial é calculada como o débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue que sai do coração por minuto, vezes a resistência vascular periférica, que é o diâmetro do vaso sanguíneo. Quanto maior for o diâmetro da artéria, menor é a pressão. Quanto menor for o diâmetro da artéria, maior vai ser a pressão. Tá? E como é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Tá certo? Podemos calcular a pressão arterial média através da seguinte fórmula. A gente pega a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica e divide por 3. Dessa fórmula, a gente tem um cálculo da pressão arterial média. Tá certo? Muito importante também o cálculo da pressão arterial média. A pressão arterial também ela sofre alterações de acordo com a idade, como por exemplo, RN tem uma pressão arterial média de 40, um bebê ali de 1 mês tem entre 85 e 54, na verdade uma pressão arterial de 85 por 54, entre um ano, 95 por 65, tá certo? Lembrando que o primeiro número é a pressão arterial sistólica e o segundo número é a pressão arterial diastólica. Então,
Criança aí com 6 anos tem uma pressão arterial sistólica de 105 e uma diastólica de 65. E aí por diante. Acima de 18, o normal é estar entre menor que 120 e menor que 80, tá certo? Se você quiser saber um pouco mais sobre pressão arterial, as novas diretrizes, vou deixar um link aqui na descrição sobre a pressão arterial. Eu trouxe aqui a classificação da pressão arterial. Isso aqui é a segunda nova diretrizes, a nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Esses são os novos valores da pressão arterial e a sua classificação. Por exemplo, a PA ótima menor que 120 por 80. PA normal está em torno entre 120 e 129 e a diastólica entre 80 e 84. Paciente é pré-hipertenso quando tiver com pressão arterial sistólica entre 130 e 139 e entre 85 e 89. E a partir disso, o paciente está com hipertensão arterial, estágio 1, estágio 2, estágio 3, tá? Então, tira um print disso aí e anota, porque essa é a classificação da pressão arterial. Show de bola. Ivo, tu esqueceu os sinais vitais da dor. Não esqueci. Os sinais vitais dor, ele é o que é conhecido como quinto sinal vital. Foi introduzido desde 2006, se salvo engano, tá certo? Se você quiser aprender sobre sinais vitais relativamente só sobre a dor, vou deixar um link aqui na descrição para que você estude tudo sobre dor, os tipos de dores, como classificar a dor do paciente, tudo isso no vídeo na descrição, certo? Se você gostou dessa videoaula, eu vou pedir para você deixar o seu like, senta o dedo no like e se inscreva no canal para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem. Gostou da aula? Deixa o like e inscreva-se no canal. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo a sua dúvida que eu vou estar respondendo, tá certo? E se você quiser receber o PDF desta aula, comenta aqui embaixo, eu quero o PDF que eu envio para você. Show de bola? Beleza, galera? Eu sou Ivo Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Valeu!